Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa da Central de Concursos. E mais uma vez, viemos trazer dicas para vocês sobre a maravilhosa língua portuguesa e a sua norma culta. Aquela coisinha que às vezes nós nos atrapalhamos no dia a dia, na hora de falar, na hora de escrever. E a tentativa é facilitar um pouco esse trauma que as pessoas trazem aí em relação a esta matéria. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema que foi muito pedido pelo pessoal que tem assistido aos nossos vídeos, que tem curtido aí os nossos vídeos, que é a crase. A crase é aquela junção de dois As que são idênticos e marcados por um acento chamado acento grave. As pessoas, a hora que vão escrever, têm muitas vezes uma dificuldade para saber se usam ou se não usam a crase. Fora a necessidade de nós sabermos isso para as escritas da vida cotidiana, você sabe que crase é um assunto essencial para os concursos públicos que representam, claro, o nosso principal foco. Para você entender, então, o uso da crase, logo de cara eu vou te mostrar uma música. Hoje a gente veio também com um pouquinho de rap aí para você, falando, então, sobre uma música do Racionais MCs. Dê uma olhadinha aí e a gente vai já já fazer o comentário para você em relação à crase. Junto no que vem, o caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita em meia selva triste. Então, nesse trechinho da música dos Racionais, o Mano Brown diz o seguinte: o caminho da felicidade ainda existe, é uma trilha estreita em meio à selva triste. Claro que quando nós falamos, nós não nos preocupamos com o acento de crase. Mas se você fosse escrever esse verso, no trecho em meio à selva triste, teria que ter um acento de crase. Como é que eu faço para saber se tem ou se não tem acento de crase? A primeira coisa que você tem que lembrar é que este acento marca a junção de uma preposição a e de um artigo feminino a. Pensando na lógica geral da crase, a crase é a junção da preposição e do artigo feminino. Então, veja bem, se existe um artigo feminino, já é pressuposto que o nosso raciocínio só tenha início se a palavra depois do a for uma palavra feminina. Então, nós já podemos resumir da seguinte forma: se não for uma palavra feminina, já não vai haver crase. Estou sendo clara? Agora, se a palavra é feminina, para nós sabermos efetivamente se tem crase ou não, existe um macete que vai te ajudar na vida prática. Qual é esse macete? Você vai trocar a palavra feminina por uma que seja masculina. E você vai visualizar se antes da palavra masculina nós temos a forma ao. Acompanha aí comigo na tela. Então, é uma trilha estreita em meio à selva triste. Se nós trocarmos, então, a palavra selva, que é uma palavra feminina, pela palavra local, como é que ficaria? É uma trilha estreita em meio ao local triste. Toda vez, então, que você troca a palavra feminina por uma masculina e antes da masculina a forma ao, significa que nós temos duas classes gramaticais aí. Quais são elas? A preposição e o artigo. Se existe artigo masculino, existe também o feminino. Trocou e formou ao, então nós temos acento de crase. Para você ainda entender, vamos pensar em algumas frases que cotidianamente nós observamos aí nas redes sociais, nas escritas em geral que as pessoas fazem. Acompanha aí na tela. Eu me dedico à missão de espalhar o bem. Se a palavra missão, que é feminina, fosse trocada pela palavra trabalho, que é masculina, nós teríamos a forma eu me dedico ao trabalho. Então, conforme nós aprendemos, se trocar o feminino pelo masculino e formar ao, então vai existir o acento de crase. Se você pensar bem, é fácil. Primeiro, reconheça se a palavra é feminina. Se ela for feminina, você vai trocar por uma masculina. Se antes da palavra masculina formar ao, existe crase. Se não formar ao, então, não tem crase. Vamos ver uma outra situação com esta frase. Eu me dedico a esta missão. A palavra esta é feminina. Vamos trocar pelo masculino. Eu me dedico a este trabalho. Como você visualizou, este pronome masculino, só o fato de ser pronome já ia pressupor que não há crase. Mas para nós ficarmos no macete, trocou pela palavra masculina, se antes dela não formou ao, então não tem crase. Um último exemplo aí com uma música também famosa do nosso querido Bob Carlos, Roberto Carlos. Acompanha aí.
A partir desse instante, eu não vou mais ficar repetindo seu nome. Então, o Roberto Carlos fala o seguinte: a partir desse instante, eu não vou mais ficar repetindo o seu nome. É extremamente comum as pessoas escreverem a expressão a partir com acento de crase. Agora, por que não há possibilidade de haver crase nesse trecho a partir? Primeiro, naquele raciocínio inicial, só pode haver a possibilidade da crase se a palavra for feminina. E veja, partir é um verbo, e verbo não tem gênero. Se não tem gênero, não é feminino. Logo, nunca há crase antes de verbo. O que nós queremos com essa aula de hoje é passar as dicas gerais sobre crase e depois nós fazemos um vídeo com alguns casos que são específicos. Mas já a partir de agora, eu quero que você passe a treinar esse raciocínio geral sobre a crase a partir do macete. Vamos retomar? Primeiro você vai verificar se a palavra depois do A é uma palavra feminina. Somente se for feminina, você pode começar a pensar na possibilidade de colocar o acento grave. Se a palavra for feminina, você vai trocar por uma que seja masculina. Se antes da palavra masculina nós obtivermos a forma ao, preposição e artigo, ao, então antes da palavra feminina vai haver crase. Se nós não formarmos, se nós não virmos a forma ao, então não tem crase. Mas vou falar de novo, tudo isso só começa se a palavra for feminina. Verbo não é palavra feminina, muitos pronomes não são necessariamente femininos que aceitam artigo, mas para você não se preocupar com nomenclatura, pense se é feminino ou se não é. Se for, você faz a troca e veja aí se forma ao. O raciocínio geral da crase é esse, fazer a troca pelo masculino para ver se forma ao. Os próximos casos, que são casos mais específicos, nós vamos deixar para falar num próximo vídeo. Eu tenho certeza que você vai aguardar aí ansiosamente para saber os casos específicos de crase. Por enquanto, fique com esse raciocínio geral que já vai te ajudar bastante. Em todo concurso, a crase é tema de questão específica de crase e também questão de regência. Não quero mais ver você escrevendo aí de maneira incorreta nas redes sociais. Tem que aplicar a norma culta porque é importante. Aprendemos mais um pouquinho? Legal! Vem comigo que é sucesso!